Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Tudo bem, Dimas? E aí, Danilo, tudo bem? E você? Também, tudo certo, tudo jóia. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem aprofundado da nossa área de trabalho aqui regular, que é a área de recursos humanos. E antes de começar, eu quero fazer um convite para você. Se você eventualmente está nos vendo aqui pela primeira vez, se gostar do nosso conteúdo, não deixa de comentar, deixar o seu like ou o seu dislike, porque a gente também gosta de receber crítica eventualmente, né, Dimas? Para a gente aprimorar nosso conteúdo. A gente fica com vergonha, mas é um negócio, é bom para corrigir o que a gente tem que corrigir. Exatamente, pessoal. Fiquem à vontade aí para sugerir conteúdos para nós, para a gente poder aprimorar cada vez mais as informações que a gente traz aqui nos nossos bate-papos, ok? E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, e também nós temos nas nossas redes sociais, dentro do Facebook, Instagram, onde a gente sempre coloca um conteúdo interessante para você poder conhecer um pouquinho mais, não só do mercado de trabalho, mas também do trabalho que a Facioli faz. Hoje nós temos uma convidada aqui que tem uma história dentro da Facioli, ela vai contar um pouquinho depois para vocês vão saber como que é a história dela. É a Ana Dulce. A Ana, ela é psicóloga, ela tem pós-graduação em gestão de RH, tem MBA em gestão de negócios, tem mais de 20 anos de experiência na área de RH e eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante coisa legal, você vai tirar bastante insight aí para o seu negócio hoje. Tudo bem, Ana? Tudo jóia, gente. Obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. Imagina, nós estamos felizes de receber você também. Obrigado por ter aceito, viu, Ana, o nosso convite aqui. A Ana, por lembrar de mim. A gente já conhece, eu lembro sempre de você, mas a gente se conhece há muito tempo, né? A Ana tá falando, o pessoal lá vai lá, só fica puxando o saco da Facioli lá. Eu falei assim, mas eu só trago gente que eu conheço aqui, né? E de fato é de propósito. E a gente tem a Facioli, né, tem uma longa história aí no mercado, já são mais de 30 anos, e a Ana Dulce, com 20 de experiência, acompanhou muito essa trajetória nossa aqui, já trabalhou com a gente, depois ela conta um pouquinho da história. E, Ana, a gente sempre pede aqui para você contar, né, para os nossos convidados contarem para os nossos ouvintes aqui, para quem nos acompanha, qual é a trajetória dela, qual é a história de vida dela, a história profissional, no intuito de repente, dar insights para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A gente recebe muitos inputs nessa linha, né, de direcionamento, né, de carreira, ou às vezes a pessoa quer trocar de carreira, quer saber como é que ela tem sucesso na carreira de uma maneira geral. Então a gente sempre traz gente de sucesso aqui para contar a história. Então conta um pouquinho da sua história aí para a gente. Conto, vamos lá. E olha também, Ana, só falando uma coisa para você que você não sabe de bastidor, esse convite que o Dimas falou, eu sempre lembro da Ana Dulce, e é verdade, porque ele sempre falava assim, vamos ver se a Ana Dulce dá, vamos ver se a Ana Dulce dá, vamos ver se a Ana Dulce dá. Que bom, gente, eu fico feliz. Fico feliz, até porque recentemente eu descobri que eu gosto disso aqui, sabe? Eu gosto desse ambiente, gosto de falar com o público, então estou super feliz. Legal. Bom, então vamos lá. Uhum. Eu sou formada em psicologia, como você disse, e assim, eu conto bastante essa história quando eu faço as lives, quando eu faço as palestras, porque eu sou de uma família que todo mundo fez concurso público. Então, meu pai e minha mãe meu pai do Banco do Brasil, minha mãe professora do Estado, e na cabeça, né, uma família que era muito pobre, muito simples, o jeito de você crescer e se dar bem na vida era sendo concursado. Meu pai e minha mãe cresceram com essa cabeça, né? E aí nós somos em 4 filhas, e aí a hora que as filhas começaram a entender, né, que tinham que arrumar uma profissão, meu pai e minha mãe, concurso, tem que prestar concurso. Já estava definido. E aí, assim, começa o grande dilema da minha vida, né, porque eu sabia que eu não queria prestar concurso, e o meu pai, quando eu tinha 15, 16 anos, nessa idade já, ele saía do banco, passava na banca, que tinha banca, não sei nem se tem banca mais hoje em dia, né? Que vendia as apostilas para estudar para os concursos. Então, meu pai passava nas bancas, comprava as apostilas e chegava, minha filha, vai ter o concurso do sei lá o quê, comprei a apostila para você começar a estudar. Vai ter o concurso do banco tal, vai ter o concurso do TR, sei lá o quê. E no começo eu não tinha coragem de falar pro meu pai, eu não quero. Então eu fingia, sabe, que estava estudando ali. Até comecei a prestar uns concursos, mas óbvio, não estudava nada, não passava. Só fazia prova. Até que eu peguei e falei, não, eu tenho que ter coragem de contar pro meu pai que eu não vou prestar concurso. E aí, pai, eu não vou prestar concurso. Foi assim, vai fazer o que da vida então? Então vai passar fome, porque não sei o quê. Né? Aí, para complementar, eu falei... exagero. Mas mas eu sei que é. Aí, para complementar, eu vou fazer psicologia.
Ah, meu Deus. Psicólogo no Brasil, aí que passa fome mesmo. Aí, certeza. Vai fazer o quê? Que não sei o quê. Vai lá. E eu decidi fazer psicologia. E se vocês me perguntarem assim, Ana, por que psicologia? Eu não sei falar muito bem, não. Na época, assim, eu tinha na época uma prima que fazia psicologia. Eu sabia que eu queria humanas. Eu fiz aqueles testezinhos que a gente faz para prestar vestibular. E era humanas. Sempre detestei exatas. E aí eu tinha, na verdade, duas opções. A minha primeira opção era psicologia e a segunda opção era história. Eu prestei história. Eu achava que eu gostava, assim, eu tinha na minha cabeça, eu gosto de ensinar, eu gosto de conversar com as pessoas, então é isso que eu vou fazer. E entrei para psicologia, fiz a faculdade. No meio da faculdade, eu comecei a pensar que talvez eu fosse trabalhar com criança, na área educacional. Então, fiz alguns estágios na área educacional, né? Só que aí aconteceu uma coisa que eu engravidei no meio da faculdade. No meio da faculdade, eu fiquei grávida com 20 anos de idade. E aí, putz, e agora, né? A minha faculdade era integral, fazia faculdade em Assis, Unesp em Assis. Integral, o que eu faço? Vou ter uma criança para cuidar, preciso começar a ganhar dinheiro, né? E aí, muda toda a minha vida. Eu saio da Unesp, me transfiro para uma faculdade noturna, a única que tinha aqui em Ribeirão era Unip. Eu tinha USP, mas USP era integral, e eu pus na minha cabeça que eu precisava começar a ganhar dinheiro, né? E aí, surgiu a área de recursos humanos. Um belo dia, eu estou na faculdade e vejo no mural da faculdade que existia um estágio, uma vaga de estágio, e era para a gente mandar o currículo, se cadastrar, e era uma empresa em Campinas. E aí, eu me cadastrei, fui participar do processo seletivo em Campinas. A empresa era uma empresa bastante conhecida, Manpower, uma multinacional de recrutamento e seleção, tudo mais. E eu fui e passei no processo seletivo. Não sei nem, até hoje eu não sei por que eu passei no processo seletivo, porque eu não sabia nada. A gente não aprende nada de recursos humanos na faculdade de psicologia. A gente tem, na minha época, a gente tinha 6 meses de psicologia organizacional. Passei e me encantei pela área de recursos humanos. E aqui estou até hoje. Então, assim, depois disso, né? Então, eu entrei na Manpower fazendo recrutamento e seleção, operacional mesmo. Aqueles recrutamento e seleção que a gente faz de batelada, né? Sei. 15 Tipo vagas, 20 assim? vagas, 30 vagas, né? Sem software ainda, né? Nada, Pilhas de imagina. currículo, Punha cada as um vagas, de um jeito. punha as vagas no jornal no final de semana, porque não tinha nada disso de LinkedIn, né? Então, a gente divulgava muitas vagas no jornal, o jornal A Cidade, aqui em Ribeirão, né? Eu lembro que eu chegava na segunda-feira no escritório, gente, tinha um rolo do fax, os currículos tudo tinham chegado. Ai, gente, eu tô contando minha idade aqui. Tô começando a ficar preocupada. Era aquele rolo, tinha chegado todos os currículos das vagas que tinham sido anunciadas, aí você tinha que ir lá, cortar currículo por currículo, ler o currículo, analisar, tentar entender, né? E começar a chamar para entrevista, aí fazia entrevista, aplicava teste, era esse rolê aí todo, né? Então, aí eu comecei a minha vida na área de recursos humanos. Fiquei alguns anos fazendo recrutamento e seleção, porque eu até hoje acho que muito da porta de entrada da área de recursos humanos é recrutamento e seleção. Né? A gente entra em recrutamento e seleção e depois começa, treinamento, aí começa a enxergar um pouquinho mais dos outros subsistemas e meio que decide o rumo que vai. Mas a porta de entrada ainda hoje eu acho que é recrutamento e seleção. E aí foi nesse decorrer aí dos anos em consultoria que eu conheci a Facioli, né? Então, quando eu até falo, por isso que eu falei que eu ia puxar o saco do Dimas aqui, da Facioli, porque eu ainda era muito recrutamento e seleção quando eu também cheguei na Facioli e o Dimas pegou na minha mãozinha e falou, não, calma que eu vou te ensinar a fazer outras coisas, a conhecer outros processos, a conhecer outros subsistemas. E você sabe, Dimas, que uma das coisas que eu conto assim, para as meninas, falo as meninas, porque geralmente quem trabalha comigo é menino, são jovens mulheres. Sim. Porque hoje em dia as pessoas querem tudo assim, muito mastigadinho, quer saber, eu só posso fazer se eu já souber tudo. Eu falo, não vai ser assim, gente. Eu me lembro que quando eu cheguei na Facioli, o primeiro trabalho grande que a gente fez, que foi aquele de desenho de processo, que você acha, não sei se você vai se lembrar, eu lembro que o Dimas me levou com ele e ele fez, sei lá, 1, 2, 3 vezes lá comigo. Ana, vê como que eu vou fazer. Eu olhei. Depois ele falou, agora faz você. E depois ele falou, tchau, não estou vendo aqui, agora você vai tocar as reuniões com o cliente.
Dimas, pelo amor de Deus. Não, você vai tocar as reuniões com o cliente. E eu fui, aprendi, fiz, entregamos o trabalho, acho que conseguimos atender o... E ele fazia muito isso, Dimas, sabe? De colocar, ó, te expliquei, você fez uma, você fez duas, sentir que você tem segurança, vai. E eu sinto que hoje em dia o pessoal não quer esse vai, sabe, Dimas? Fica esperando estar muito pronto, muito tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Gente, vai, né? Tinha reunião, eu lembro que a gente participava, e até hoje tem isso. Às vezes eu estava com ele e eles começavam a falar umas coisas na reunião que eu falava, meu Deus, o que eles estão falando? Eu não sabia, mas eu fazia cara de paisagem, que eu estava entendendo tudo do que eles estavam falando. Depois eu saía de lá e ia estudar. Tá certo. Então, por isso que eu falo, a Facioli me ensinou muito nesse sentido, porque eu era a menina do recrutamento e seleção. Eu já tinha, depois que eu fiquei alguns anos na consultoria, eu já tinha passado por uma distribuidora de medicamento, perfumaria aqui, onde eu aprendi um pouco sobre cargos e salários, avaliação de desempenho, mas ainda era muito crua. Né? Eu falo que a minha primeira escola, até na questão de entender o que é uma estratégia, de sentar na mesma mesa com um dono, com um diretor, com um gerentão, que na época eu era uma analista, sentar com... Foi na Facioli. Foi a Facioli que abriu essa porta para mim. E depois disso, eu fui me desenvolvendo. E aí, a minha carreira toda, ela é uma mescla, então, de consultoria e mundo corporativo. Né? Eu sempre eu flerto dos dois lados. Eu faço consultoria e volto ao mundo corporativo. Depois de alguns anos, eu fui inserida pela Facioli no setor sucroenergético, né? A gente já fazia consultoria, né, Dima? Sempre foi muito forte isso na Facioli, mas de ser responsável pelo um RH de uma usina de açúcar, etanol e energia, também foi um processo seletivo que a Facioli me convidou. E aí foi a minha grande experiência, foi onde eu entrei como supervisora de DHO e rapidamente recebi o convite para gerenciar o RH daquela usina. E a gente fez uma história bastante bonita lá dentro, foram 6 anos lá dentro, onde cheguei com um RH muito operacional e saí com um RH que eu falo que, sim, aquilo é um RH estratégico, um RH que realmente senta do lado do dono da empresa e toma decisões junto com o dono da empresa, onde nenhuma decisão era tomada sem eu estar do lado. Então, quando as pessoas me perguntam, Ana, o que é ser RH estratégico? É isso. É nenhuma decisão da empresa ser tomada sem o RH estar do lado. Porque tudo vai voltar para o RH. Qualquer decisão que for tomada por aquela empresa, depois vai cair no colo do RH. Sim. Seja para contratar, para treinar, para demitir, para avaliar, para formar. Sim. Então, essa é a minha trajetória. Agora, recentemente, eu tomei a decisão de voltar para a consultoria e estou iniciando de novo esse momento aí da Ana consultora. Que bacana. Ô, Ana, eu vi você, assim, na sua fala, né? Você falou, eu entrei na empresa, mas não sei na Manpower, né? Que foi a empresa primeira que você entrou, fiz o processo seletivo, não sei por que eles me contrataram. Muito provavelmente, muita gente já passou por isso também, que vai, obviamente, sem uma grande expectativa, né? E acaba passando pelo processo seletivo e às vezes nem sabe por quê, fica feliz, obviamente, vai trabalhar. E muita gente, ao contrário disso, fica se indagando o tempo todo. Por que eu não passei no processo seletivo? Né? Por que eu não fui contratado? Pô, eu tenho todos os predicados aqui, um currículo desse tamanho, com a experiência que eu tenho. Por que eu não fui contratado? Né? E você trabalhou muito tempo com isso, ultimamente, inclusive, em posições estratégicas, né, para contratar, provavelmente, deve ter contratado diretores de empresas, enfim, CEO, CFO, etc. E, obviamente, nem todo mundo passa, né? Então, só tem uma vaga. Só tem uma vaga. O que é que você pode falar, por exemplo, para quem está nos acompanhando, por que geralmente as empresas contratam e você não sabe exatamente por que motivo você foi contratado, que talvez seja um problema das organizações também, elas não contam muito direito isso, né? Pra gente, né? Por que eu não falei? E às vezes não dá um feedback também para as pessoas que não passaram no processo, né? Às vezes um feedback, você não foi escolhida, etc e tal, enfim. A Neiva, né, tinha essa mania de falar para as pessoas tudo, né? Você não passou por isso, você não passou por aquilo, que era um monte de dica, né, para as pessoas de como é que elas poderiam construir a sua carreira. E assim, quem está nesse processo
Que dicas você daria, por exemplo, para ela ir bem num processo e se ela não foi bem, se ela não foi escolhida, o que ela deve fazer, por exemplo? Bom, para ir bem, né? Primeiro, eu acho assim, ó, só realmente às vezes tem, mesmo que não seja uma vaga, mas sempre tem muito mais candidato do que o número de vagas. Então, às vezes você é bom, você é competente, mas tem alguma coisa que outro tem que você não tem. Sempre vai ser assim, né? Às vezes é por afinidade, você deve falar isso. Exatamente, né? Então, às vezes as pessoas olham o descritivo da vaga e comparam lá o currículo e falam, eu tenho tudo. Eu mesmo faço isso, né? Às vezes eu olho uma vaga e falo, nossa, essa vaga aqui é a minha cara, certeza. E às vezes eu faço isso até hoje, gente. Eu mando o currículo. Mesmo que eu não tô bem, mas eu me testo. E isso eu acho que é uma coisa importante da gente dizer aqui, né? Se teste. Justamente para você saber como está a minha empregabilidade, né? Então, às vezes a gente olha a vaga, olha o descritivo e olha, eu tenho tudo. Primeira coisa, a gente não consegue colocar exatamente tudo que é exigido num descritivo que vai para um LinkedIn, para um site, esses tantos aí que tem, né? Você coloca alguns pontos principais, que geralmente são técnicos, né? São hard skills, que a gente fala. A gente até coloca algumas coisas, buscamos uma pessoa proativa, não sei o quê, blá, 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 mas é muito difícil também. Às vezes eu acho que eu sou e, na verdade, eu não sou. Então, primeira coisa uma vaga não é só aquilo que está escrito no descritivo. Ela é muito mais do que aquilo, né? Por trás de uma vaga tem isso, tem esse match de cultura, de valores, que a gente nunca ainda descobriu de que jeito que eu coloco isso na descrição da vaga. Então, isso vem para a hora do processo seletivo, para a hora da entrevista. E, às vezes, é exatamente isso, né? Você tem, talvez, uma característica de ser mais analítico e aqui na empresa a gente não pode ter uma pessoa tão analítica. Ou o contrário, você tem um perfil de ser muito proativo, muito dinâmico, que a gente sabe, né? Quando a gente faz os testes e tudo mais, a gente sabe disso, que a gente não pode ter alguém assim. Tecnicamente, você me atende em tudo, você tem uma bagagem maravilhosa, mas tem pontos de soft skill, de cultura, de valores que não atendem. Ou, às vezes, um pequeno detalhe que um tem e o outro não tem. Então, uma coisa que eu também sempre falo não fica também se martirizando, né? Porque tem gente que, eu li, eu vi, não sei o quê, e agora, eu que não tenho competência. Não, às vezes são detalhes, né? E detalhe faz a diferença no processo seletivo. Você sabe que eu acho que eu posso falar o nome, na Santa Adélia, a gente tinha a última etapa do processo seletivo para cargos de gerente, de supervisão para cima, a gente tinha um comitê de pessoas. Então, não era o RH que fazia o processo seletivo final. O RH, junto com o requisitante da vaga, conduzia todo o processo, mas a hora que chegava no final, a gente formava um comitê, e não era um comitê, o mesmo comitê sempre. Era de acordo com aquela vaga, então eu tenho uma vaga de gerente de supply chain. Quem que a gente vai formar? Quem são as pessoas que são importantes, que depois serão importantes, até para acolher essa pessoa, para ambientar essa pessoa que vão participar do processo. E a última etapa era feita nesse comitê. Muitas empresas fazem isso, né? E lá a gente fazia. E isso, assim, só ia para o comitê, geralmente a gente levava 3 pessoas para o comitê. Os 3 tinham total condição, na visão do RH e do requisitante, de assumir a vaga. Só que só um ia ser aprovado. Não é que os outros 2 são incompetentes ou não tinham um perfil, mas aquele comitê enxergava justamente isso, a relação com a minha área, então com a área comercial, por exemplo, a relação com a área comercial, essa pessoa com esse perfil, com essa forma de se comunicar, com essa linha de raciocínio, eu entendo que vai... E aí, em colegiado, a gente discutia qual era o melhor candidato, pensando então nisso, nos desafios, na cultura, nos valores da empresa. Então, uma das dicas que eu acho que, né, só para a gente fechar, que são importantes, é também a gente conhecer isso. O candidato precisa também fazer a lição de casa, que eu acho que muitas vezes a gente não faz essa lição de casa. Às vezes a pessoa está no mercado, ou não está no mercado, mas está muito insatisfeita na empresa onde ela está, e ela quer uma outra coisa, ela quer se recolocar, e aí ela esquece de fazer essa tarefinha de casa, de conversar com pessoas que já trabalharam lá, de conversar com pessoas que estão lá. Hoje em dia a gente tem um monte de lugar que a gente vê comentários sobre a empresa, os Glassdoor da vida, né?
E as pessoas esquecem também isso. Eu acho que isso ajuda muito no processo seletivo para complementar, talvez, um currículo, uma técnica que você tenha que seja perfeita e maravilhosa. Acho que é isso, respondi, Dimas. Sim. É isso aí. E uma curiosidade que eu tenho, Ana, você comentou no início que você tem trabalhado com mentoria de profissionais, tudo. Conta uma coisa pra gente, uma curiosidade que eu tenho. Qual que é um dos principais dilemas que o pessoal tem do ponto de vista de carreira? Às vezes a gente vai nas empresas, assim, por exemplo, e várias pessoas perguntam assim, né? Por exemplo, tô dando treinamento, você acha que eu ainda tô bom pro mercado? Você acha que do jeito que eu tô ainda... Faz 15 anos que eu tô aqui dentro, mas será que eu tô competitivo ainda? Por exemplo, é um exemplo de um dilema. Não sei se é esse, mas só para falar figurativo aqui, né? O que o pessoal busca mais desenvolver de maneira geral? As principais dúvidas e inseguranças que, de maneira geral, as pessoas têm? Eu vou fazer um recorte, óbvio, do pessoal que eu atendo, né? Sim. E eu não atendo só RH. Eu atendo RH, mas atendo outras áreas também, né? Gerentes agrícola, por conta de estar em sucro energético, e outras áreas. Enfim, por incrível que pareça, a maioria das pessoas chegam dizendo que estão descontentes, mas nem elas sabem falar direito qual é o descontentamento. Ana, não, acho que aqui eu não estou crescendo. Acho, assim, sabe? Acho que aqui eu não estou crescendo. Acho que eu não estou me desenvolvendo. Talvez eu tenha que partir para uma outra empresa. Tal. E, inclusive, uma das primeiras coisas que a gente faz no processo de mentoria é justamente mergulhar nesse acho. Porque, em vários momentos, o acho que a pessoa trouxe não era aquilo. Né? Eu atendi, no ano passado, um gerente agrícola que ele chegou para mim justamente dizendo, estou insatisfeito porque a empresa, eu já estou aqui há 15 anos, mais ou menos isso. Já estou aqui há 15 anos e a empresa não me dá oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Eu gosto muito de tecnologia e eu queria ter a oportunidade de trabalhar nessa parte de tecnologia agrícola. E aí a gente foi. Você tem uma ideia só para, né, fazendo um pulo para o final? Ele entendeu que era ele que não estava enxergando todas as oportunidades que existiam, sim, dentro da empresa, que a oportunidade estava na cara dele, e ele estava, tipo assim, me fechei para cá, porque eu pus na minha cabeça que não é aqui. Entendi. Né? Tá olhando mais para fora, às vezes, do que para dentro. E aí a gente traçou um plano de carreira para ele para o futuro, com um monte de coisa que ele tem que fazer, porque ele tem como meta de carreira sentar numa cadeira de diretoria agrícola, mas com esse viés tecnológico, ele quer nessa área mais tecnológica, mas não era para agora. Agora, todas as oportunidades estavam ali dentro. Ele só tinha um monte de liçãozinha para fazer para chegar lá. Então, o que eu acho é que as pessoas muitas vezes estão insatisfeitas, mas nem sabem com o quê. Né? Muitos vão deixando a vida levar. Né? Os que chegam para mim, que estão há muito tempo em empresas, e a maioria é assim, estão perdidos porque mergulhou naquilo ali e esqueceu de olhar para fora. E aí as pessoas não têm... Gente, essa perguntinha que eu faço assim, tá bom, se você chegar na empresa amanhã e for demitido, quantas pessoas você tem para ligar, para mandar um WhatsApp, para mandar um e-mail, contando que você foi desligado e pedindo para a pessoa te ajudar na sua recolocação? Quantas pessoas tem na sua lista? A hora que eu pergunto isso, as pessoas regalam um olho desse tamanho, porque elas não têm. Elas têm, talvez, a mãe, o pai, os irmãos, para ligar. Não construiu rede de relacionamento, não construiu networking. Ficou mergulhado. Eu até brinco, falo, gente, existe mundo, existe vida além das porteiras dessa usina que você está, né? Dessa empresa que você está. Né? Então, RH faz muito isso, muito mesmo. E eu comecei a perceber que todas as outras áreas também fazem. Né? Acho que não, estou confortável, estou aqui há não sei quanto tempo. Então, eu vejo muito isso na mentoria hoje. Sim. Ana, vamos dar um salto agora para falar sobre estratégia. Né? Você tem razão, você tocou nesse assunto aí. RH estratégico para mim é isso, é trabalhar em todas as decisões que a organização precisa tomar, porque isso vai envolver gente. E eu concordo plenamente com você, a gente fica ouvindo as pessoas falar, eu sou um RH estratégico, mas na hora que você vai esmiuçar, fala, tá bom, me conta aí quantas decisões estratégicas você participou da organização no último ano, né? Ou quais você participou de fato. E, de fato, ele é impactado por aquilo. Contratou mais gente porque decidiram aumentar a empresa, porque decidiram triplicar a empresa, comprar a empresa, vender. E ele só foi impactado por aquilo. Na verdade, ele não participou da reunião que decidiu quais são os prós, quais são os contras, quais são as consequências, etc.
E, enfim, de fato, não tem muita estratégia e, às vezes, eu participo dessas conversas que você citou na sua fala, que a empresa está falando, fala, nós vamos duplicar de tamanho nos próximos 3 anos. E numa reunião de decisão estratégica. Então, o que a gente precisa, do ponto de vista de investimento, o que a gente precisa, onde nós vamos buscar esse dinheiro, a gente tem dinheiro aqui, vamos buscar fora, não sei o quê, vamos fazer parceria, não sei o quê. E eu vou, cadê o RH? Não está aqui na sala? Mas por que o RH precisa estar aqui? Porque isso não vai impactar o RH. Só gente, contratação, treinamento, você vai precisar preparar a sua liderança toda, etc. Então, assim, quais são as grandes participações, né, que você pode contar para a gente aqui, que o RH teve, por exemplo, e que, de repente, mudou, não necessariamente a decisão estratégica, mas mudou, talvez, o cronograma, talvez tenha mudado, impactado, de fato, na sua participação, por exemplo, quando a gente está falando de uma decisão estratégica? Não sei se mudou, mas, por exemplo, eu participava de decisões estratégicas. Primeiro, eu me reportava para a principal figura da empresa. Então, isso eu acho que é uma coisa que os RHs que estão ouvindo a gente aí precisam avaliar, e às vezes não é nem o coitado do RH, né? Mas aqui deve ter dono de empresa ouvindo a gente também, né? Então, donos de empresa. Vamos falar para eles, donos de empresa. Ou o CEO, que acaba não direcionando o RH, coloca ele lá numa outra diretoria, às vezes nem ligado a uma diretoria. Exatamente. Né? Então, assim, quando eu cheguei na empresa, a decisão que tinha sido tomada na minha chegada era exatamente essa. O RH deixa de ser subordinado para um CFO, né, para um diretor administrativo financeiro, e o RH vai sentar do lado, vai se reportar para o presidente, o dono, que no caso é uma empresa familiar, o dono da empresa, né? Então, isso eu acho que é a primeira coisa que, se você quer ter um RH estratégico, ele precisa estar neste lugar. Não tem outro lugar para ele estar. Se ele não está nesse lugar, ele ainda não é um RH estratégico. Tá? Talvez eu estou sendo muito rigorosa aqui, mas é o que eu penso. Tá? Acho que é verdade. E aí, decisões, por exemplo, que eu participava. Então, quando eu cheguei, todo o modelo de gestão estava sendo desenhado. Então, desde o primeiro dia, o desenho desse modelo de gestão, e aí a gente está falando de estrutura organizacional, das caixinhas, de quem vai se reportar a quem. Então, por exemplo, uma decisão que eu participei lá, extremamente estratégica, que no mercado, né, dentro do setor sucroenergético, quem está ouvindo a gente conhece, sabe que a área de CTT, que é o corte, né? CCT, corte, carregamento e transporte. Eu tenho CTT também, que que lá era tráfego que lá era CTT. Ele sempre ficou na diretoria agrícola, né? E naquele momento, a gente estava com muita dificuldade agrícola. No canavial mesmo, de produtividade do canavial. E aí começou-se, então, essa discussão. Como que a gente melhora a nossa área agrícola? A área agrícola precisa focar na cana. E aí a discussão foi, temos problema no CTT ou no CCT? Não. Será que não vale a pena a gente tirar essa caixinha da diretoria agrícola, já que isso não é um problema, para ela focar no elo mais fraco da corrente? Né? E aí decidiu-se que, por um tempo, a área de corte, carregamento e transporte ficaria debaixo da diretoria industrial. Porque a gente entendeu que era um processo, né, de produção mesmo, né? Tact time, né? E o diretor agrícola não ia mais ficar pensando em coisa que não fosse cana. Ele só ia pensar cana. Ele tinha que entregar, a gente brincava, né? Ele tinha que entregar a cana a mais docinha possível para essa área que ia fazer o corte, transportar e entregar para a indústria processar. Então, essa conversa foi feita junto com o RH. Vamos mudar esse organograma? Vamos mudar isso? E aí, depois passa por comunicar isso para toda a empresa, por fazer todo esse match de uma área que não subordinava para um diretor industrial, que tinha características totalmente diferentes de um diretor agrícola. E a gente teve muito bons resultados. Se a gente olha, né, a curva depois de produtividade, hoje o CTT já voltou para a diretoria agrícola, mas ela precisava disso. Né? Uma outra decisão também muito estratégica que eu participei foi, decidiu-se fechar uma unidade.
eu fui a primeira pessoa que foi chamada para falar a decisão de fechar a unidade já estava tomada, tá? Mas uma me consequência chamaram... não. Exato. Então, os desdobramentos. Ana, como você acha que a gente... E aí perguntaram para mim, como você acha que a gente tem que fazer esse processo? A gente vai fechar no final da safra. A safra estava começando, a gente vai fechar daqui 1 ano, é a última safra daquela unidade. O que você acha que a gente tem que fazer? E aí o RH construiu todo o plano desse 1 ano para fechar aquela unidade. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu falei é, nós vamos contar para todo mundo. Quê? Você tá louca? Nós vamos contar para todo mundo? Vamos. Essa turma vai trabalhar uma safra inteira sabendo disso. Exato. Esse povo vai... Eles vão jogar sei lá o quê dentro da moeda. Fazer greve. Exato. Eu falei, não, nós vamos procurar uma empresa que é especialista nisso para ajudar a gente, porque a gente nunca fez. Mas a gente vai mentir para as pessoas durante 1 ano, porque a gente não vai fazer investimento, vai ter um monte de coisa que não vai acontecer. E nós vamos contar como para as pessoas. As pessoas vão desconfiar. Já era uma unidade que todo mundo sabia que ia mal das pernas e já existia esse boato o tempo inteiro. E até a decisão ser tomada, a gente sempre refutou o boato de que não vai fechar. Não só vai. Ia crescer isso depois. Né? Aí, naquele ano, o boato ia aparecer e nós vamos continuar falando não vai fechar, sendo que a gente vai fechar. É verdade. Nós temos que contar. E aí, a gente foi atrás de uma empresa especializada que ensinou pra gente como que a gente fazia isso, todos os pilares que precisavam. E foi o ano de maior e melhor resultado daquela unidade. Olha só. Com todo mundo avisado de que em 30 de março do ano que vem, essa unidade deixa de existir. Então, eu entendo que é uma decisão extremamente estratégica, que o RH foi o primeiro a ser chamado. E aí, o que a gente faz? E eu dei a sugestão... Primeiro acharam que eu tava louco, mas depois todo mundo foi. Que bacana. E teve reflexo, obviamente, né? Os reflexos são esses. Primeiro, essa questão da clareza, né? Da organização. Depois tem reflexo lá no resultado final. Não, e aí, por exemplo, um dos nossos valores era coerência. Como que nós vamos estar pregado no quadro da parede coerência e o ano inteiro nós vamos enganar as pessoas e vamos contar para elas, sei lá que horas. Amanhã vocês vêm aqui e traz a carteira? É isso aí. Ana, esse negócio que você comentou dos valores, eu acho que esse é um dos papéis fortes que o RH tem dentro de uma empresa, que é, entre aspas, relembrar o tempo inteiro as pessoas que nós assumimos um compromisso de sermos desse jeito, de trabalharmos dessa forma e de seguirmos essa cartilha aqui. A primeira oportunidade que a gente tem, a gente vai lá e faz diferente, né? Ana, eu imagino que quando você tenha chegado lá, como você chegou no momento de transição, talvez a parte de cultura você tenha que ter trabalhado bastante também, né? Conta pra gente como que você trabalhou a cultura. Eu imagino que como teve uma mudança de organograma, talvez antes o RH estava embaixo de uma diretoria administrativa, por exemplo. Aí você chegou lá, aí o dono também talvez tenha que ter mudado a cultura dele de escutar um pouco mais o RH, de falar, não, peraí, já que eu chamo o RH lá, vamos tomar essa decisão. Isso não se faz do dia pra noite, né? Eu tive sorte, porque quando eu cheguei, a cabecinha dele já tinha entendido, sabe? Desse dono já tinha entendido. Ele conta muito essa história. Ele saiu do país e foi fazer um MBA de gestão de pessoas fora do país. E aí, ele já voltou desse MBA diferente, né? Pensando que não, E ele brinca comigo, ele fala, Ana, antes eu falava assim, pior coisa da face da terra são as pessoas. Se eu pudesse, eu acabava com todo mundo, tudo máquina. Ele fala isso. Aí eu saí, fui estudar, entendi que eu precisava estudar, e voltei falando, se não for assim, não vai ter jeito. Então, ele já tinha essa cabeça, né, de que o RH precisa estar num outro lugar, que se a gente não cuidar das pessoas, as pessoas não vão. Só que ele sabia isso, mas ele não sabia como, né? Tá bom, mas o que é isso? Como que eu faço isso? Né? Então, dentro do modelo, para a gente escrever esse novo conceito de gestão, a gente escolheu uma teoria. A gente escolheu, na época, a teoria... Não sei se vocês já leram aquele livro do Rancharan, A Execução. Então, na execução, ele explica direitinho como que tem que ser esse modelo de gestão, né? É o pilar de estratégia, o pilar de pessoas, e o pilar de operação, o pilar de pessoas no centro. E aí, esse presidente... Ele leu o livro, a gente fez uma cumbuca, todo mundo leu o livro,
toda a diretoria leu o livro. E ele se apaixonou pelo livro e falou, é assim. E eu quero assim. E aí a gente começou um trabalho, então, de formação das pessoas. Então, a diretoria fez esse cumbuca e aí a gente contratou depois uma outra consultoria para desdobrar essa estratégia que era copia e cola do livro para o que ia ser na prática. Então, a gente foi pegando pilar por pilar do que o Rancharan descreve lá, tá? E foi transformando isso em ações, em projetos, em programas, né? Então, eu me lembro que no pilar de pessoas tem uma frase que é avaliar precisa e profundamente as pessoas. Ana, avaliar precisa e profundamente as pessoas. O que você vai fazer? Isso aqui precisa funcionar. Aí a gente começa a construir um modelo de avaliação, né? Então, a gente escolheu o jeito que tinha que ser e começamos essa tarefa de casa. Naquele momento, Danilo, é curioso, assim, mas a gente não falava cultura. A gente não usava essa palavra. Cultura organizacional. Depois, sei lá, acho que uns 3 anos depois que a gente começou a falar, e a cultura, e a cultura, e a cultura. Naquele momento, não. A gente falava, já existia missão, visão, os valores. Acho que não foi revisto, a gente seguiu com aquilo. E o que a gente pegou foi, o que nós temos que fazer de atitudes, de comportamentos, de rituais, para isso aqui, que está escrito aqui, funcionar. Né? Muita gente saiu naquele momento. Né? É uma transformação. A hora que começa, mesmo, né? A hora que começa com essa história, né? É assim que queremos ser. É o gráfico lá, né? Tem gente que vai, né? E tem os que não vão, aquela percentual que a gente sabe que está lá, que não vai. Alguns a gente desligou, não precisamos chegar e desligar. E outros voluntariamente chegaram para a gente e falaram, olha, essa não é a empresa que eu quero trabalhar mais. Eu gostava daquela. Eu não gosto dessa. Né? E sabe uma coisa que eu acho que é muito importante? Como os diretores, toda a diretoria participou dessa construção também, leu o livro, entendeu o que era para ser, ficou um ambiente muito aberto, de muita confiança, aonde a gente podia chegar um para o outro e falar, isso aqui não está alinhado, isso aqui não está legal. Então, a gente permitia meio que se dar uns tapas assim, uns nos outros, tipo, você está errando, não pode ser assim. Porque uma das coisas aí é a cultura, a gente não quer mais ter uma cultura de comando e controle, né? Que aquele presidente era totalmente assim. Antes. Entendi. Né? E óbvio que ele escorregava, né, gente? Tinha quase 60 anos daquele jeito, né? Mas a gente se permitiu fazer isso. Tá errado, não pode ser assim. Aquilo que você fez na reunião com fulano de tal não tá legal. E era eu que fazia isso. Quando eu fui escolhida para ser gerente, que eles me escolheram, que eu entrei como supervisora pela Facioli, e 9 meses depois eles me chamaram para sentar na cadeira de gerente. E uma das coisas que eles falaram para mim foi assim, o que a gente não quer um gerente de mala de ferramenta. Eu guardei essa frase. A gente não quer aquele gerente que chega com a malinha de ferramenta do RH, de avaliação, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê, e implanta. Não. A gente quer um gerente que vai fazer coaching, eles usaram essa fala. Coaching com o presidente e a diretoria. Para a gente conseguir fazer essa transformação e implantar a caixinha de ferramenta. Se não for assim, não vai acontecer. Então, para eu sentar ali, eles já falaram, é assim que a gente quer que você faz. Né? E, inclusive, ele falava para mim, os outros, ninguém nunca teve coragem de falar para mim as coisas que você falava, que você fala. Não é assim, tá errado, fez errado. Se você não tá... eu me lembro direitinho que uma vez a gente tomou uma decisão de desligar uma pessoa e ele começou... Ele não tinha tomado a decisão ainda, mas nas reuniões ele começou a meio que rechaçar aquela pessoa, né? E aí eu falei para ele, fulano, você tá percebendo o que você tá fazendo nas reuniões com essa pessoa? Você tá tratando ela assim, assim, você acha que é legal o que você tá fazendo? Você gostaria de ser tratado assim? Verdade, ele coça a cabeça. Tô fritando. Não tá na hora de você tomar uma decisão? É verdade, acho que eu tenho que tomar a decisão. Era uma pessoa que estava lá há 30 anos. Ana, olhando essa questão ainda de estratégia, quando a gente fala de RH, você falou, tem DHO, depois tem recrutamento de seleção, enfim, tem uma série de outros
setores, né, dentro da gestão de RH e assim, a participação, né, de recursos humanos do gestor, do diretor, enfim, do principal head de RH, ele tem, de maneira geral, quando ele entra na empresa, tem uma missão específica que foi essa a missão. Você precisa trabalhar a cultura aqui, que não chamava cultura, desse time para a gente mudar a cabeça deles. E, de maneira geral, quando a gente pega as diretorias, de uma maneira geral, ninguém gosta muito de RH, né? Quando eu chego nas empresas, falo, esse negócio aqui a gente não gosta muito, não. Eu sei que vocês não gostam, mas todo mundo que trabalha aqui é RH, né? Então, vamos lá e, de fato, a hora que a gente olha para a consultoria, a gente tem crescido muito em serviços dessa natureza, né? Que as empresas não estão muito acostumadas a trabalhar muito com gestão de gente, né? Acaba tendo gente lá, fala, isso aí não está indo bem, manda embora. Isso aqui, contrata outra. Não, troca, né? Então, você pega uma diretoria lá que, sei lá, troca de gente lá todo ano, você tem que trocar todo mundo daquela diretoria, muito provavelmente você passa por isso. E muitas empresas também querem fazer isso aí, te contratam para fazer isso aí, contratam a consultoria para fazer isso, e chega um determinado momento e fala, não estamos no momento adequado. Que diabo, desculpe o palavrão, né? Acontece dentro das organizações que elas acabam não tendo perseverança em relação a pessoas? Por que você acha que as empresas acabam... e tem muita empresa que galga, que vai num determinado patamar e depois para com tudo aquilo. Fala, esse negócio aqui não está dando muito certo, né? Por que acontece isso, né? Essa questão de time, né? Fala, não estamos no momento certo. E essa questão de não ter perseverança em trabalhar com projetos que estão dando certo. Eu acho que tem muito a ver com grana, assim, no sentido de se a empresa está bem ou se não está. Né? Então, por exemplo, eu já estive em empresas que estavam muito bem financeiramente, rentabilidade alta. E aí começa com essa história de, queremos um RH estratégico, que é o que você acabou de narrar. E aí, depois de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, sabe o que é? Não estamos no momento, não. Né? Mas essa empresa está muito bem financeiramente. Me parece que as empresas olham para o RH só na dor. Não olham... Nunca li pesquisa nenhuma disso, sabe? Mas me parece que é isso, porque as empresas que eu vi olhando com mais afinco e fazendo a coisa acontecer, entendendo, eram empresas que talvez estivessem passando por um momento de dificuldade. Pode ser financeiro, mas também pode ser, estou perdendo espaço no mercado, né? Estou com baixa produtividade. Estou com baixa produtividade, tem alguma dor. Tem alguma dor. Quando a dor... Toda empresa tem dor, mas quando a dor ainda não é assim, tá doendo muito, não tô aguentando mais, eu vou levando. Eu acho que tem a ver com isso. Com o nível de sentimento das pessoas em relação ao quanto eu posso... Porque aí é a hora que você começa a ver que tô perdendo dinheiro, tô perdendo espaço, tô perdendo produtividade, né? Peraí, será que tem que fazer? E aí começa a ver que talvez tenha um turnover, que tem um absenteísmo, que não tem uma liderança bem formada, que tem um passivo trabalhista, né? E aí a gente sabe que tudo isso está relacionado a gente. Aí chama o RH, me ajuda. Né? Então, lá a gente tinha essa dor, assim, a gente sabia que precisava, que os números, quando eu olhava para os números da empresa de um modo geral... cenário, né? Não tinha. E outras tantas empresas que eu trabalhei que fizeram exatamente esse movimento de comece e volta, é porque eu via que eles não tinham uma dor tão grande, estou ganhando dinheiro, estou bem, tem uma fatia assim, de representatividade no mercado. Então, depois eu olho para isso, não é minha prioridade. Tenho outra energia. Preciso gastar, preciso colocar essa energia em outra coisa. E dá trabalho, né, Dimas? Muito. Esse negócio de gente aí, a gente sabe que dá trabalho e que não é. E outra, para você implantar as coisas de recursos humanos, né, desse pilar de gente, tem uma frase que eu gosto, que é: você precisa... você não vê para crer, você tem que crer para depois ver. Né? E aí muitos presidentes, diretores, eles ficam querendo ver a coisa primeiro. Né? Não, você vai ter que acreditar para depois você ver. Né? Então, é uma mudança que às vezes... não quero não. A gente acabou de participar de uma reunião dessa aí de decisão de estrutura organizacional, né?
E aí a empresa está num processo de mudança, de transição de gestão da família para uma gestão. Eu não diria, eu nunca chamo de profissional, porque dá a impressão que a família não é profissional, né? Mas enfim, o mercado chama. Estamos numa gestão profissional. Antes eu tinha um monte de amador aqui, então, né? Mas enfim, fundou o negócio, mas é tudo amador. É tudo amador. Mas enfim, levou a empresa até onde levou e é amador. Aí tá justamente na reunião de conselho, tentando convencer o conselho que precisava investir. Se você quer melhorar o seu resultado, por exemplo, que era um resultado relacionado à produtividade, era um resultado, a meta era de duplicar a empresa em 2 anos, sabe? Então, precisa botar grana nesse negócio. Se você quer aumentar a sua produtividade, não tem máquina, você compra máquina, né? Gente, é a mesma coisa, né? A diferença é que a reação é completamente diferente, né? Mas, e a gente estava justamente nessa discussão, né? De falar, não, então me mostra primeiro os resultados, para depois eu boto dinheiro nisso. Eu falei, mas como é que eu vou mostrar resultados se eu não tenho quem tem que fazer? É verdade. Você precisa acreditar, né? Pra você ver. Então, a discussão foi... O presidente meu falou, você quer que eu faça o quê? E aí, obviamente, tinha um conselho externo e os conselheiros falaram, não, eles têm razão, não tem jeito de você fazer isso. E até mudaram. A gente estava brigando para botar o RH respondendo para o presidente, e aí o conselho falou, não tem jeito, né, de o RH ficar lá subordinado a essa área aí, porque vai faltar grana toda vez para ele, vai faltar espaço, vai faltar fala, né, que é uma coisa super importante, né, você ter espaço para poder discutir, botar um outro ponto de vista lá, porque, de maneira geral, acho que as decisões, quando você fala das outras diretorias, são técnicas, né, não são voltadas para a gente, né. De fato dá trabalho, é um negócio que a persistência é um negócio que dá trabalho. E não é um negócio que você põe uma máquina nova, em uma semana você vê o quanto que ela vai produzir, o quanto que ela vai colher a mais, por exemplo, o quanto que ela vai plantar, o quanto que ela vai irrigar. Gente, não é assim, né? Não, e assim, de maneira geral, assim, acho que ele olhou a máquina em outra, trabalhando em algum outro lugar, né? O vendedor da máquina, né? Quem fabricou a máquina, fala, vai lá na usina tal, se a gente vai falando de açúcar e álcool, vai lá na usina tal, vê a produtividade. O RH, de maneira geral, não conta essa história também, né? Do que dá certo, né? O RH acaba não tendo espaço, né? Para as discussões, a gente sabe, tem grupos de recursos humanos que a gente participa que fica falando muito mais da questão legal do que da questão estratégica, né? A gente tem pouquíssimo espaço. Eu não sei se você também sente isso, né? Muito. Você sabe, eu faço parte de um grupo que nasceu no departamento pessoal e para a gente trazer as pautas para esse grupo de estratégia, de olhar para o futuro, de coisas que estão... Porque é isso também, né? Eu acho que muitas vezes o RH fica olhando muito no aqui e agora, né? No hoje. E o que você está olhando que já tem gente fazendo, que talvez para você é futuro, mas que já está aí, ou de tendências, ou de... né? E a gente tem muita dificuldade de trazer isso para a pauta. Né? E aí fica discutindo, até hoje o e-social, até hoje, nossa senhora. Né? É hora extra, nossa, até hoje. Hoje Cartão de ponto. Até hoje. É isso social, né? E, e ainda tem público, né? Tem muita gente do tem, RH porque que o RH, assim, essa é a chacoalhada que eu dou nos RHs. Sabe? Isso é a chacoalhada que eu dou nos que chegam para a mentoria comigo. Gente, pelo amor de Deus. Né? Qual foi o último evento, por exemplo, fora de tema de RH, porque a gente precisa sair, que você foi? Que você foi olhar para inovação, que você foi olhar para tecnologia, que você foi olhar para negócio, que você foi olhar para finanças. Qual que foi? Cri. Não tem, não vai, não faz. E, Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Eu gostei muito das histórias que você contou aqui, que eu imagino você deve ter conduzido muito projeto, é bastante desafiador esse tipo de trabalho que você conduziu aí. E como que você trabalhava para materializar os resultados do RH para a alta gestão da empresa? Materializar no sentido assim, a área de desenvolvimento é uma área um pouco ingrata às vezes, né? Porque treina, não tá adiantando nada. Qual que é a verba que a gente vai cortar agora? Vamos cortar o orçamento. Corta treinamento. Treinamento não precisa. A gente vamos comprar mais 3 máquinas e deixa o treinamento ali. Mas quem vai operar? Não. A máquina opera sozinha, né? Como se fosse assim. Como que você costuma, que cuidado que você costuma ter para materializar para as pessoas o resultado que o RH, e também até para quem trabalha no RH, que está nos acompanhando, como que eles podem materializar isso para outra gestão? Falar, tá vendo? Tá dando resultado, a gente tinha essa produtividade aqui, esse plano.
Precisa de tanto tempo. É indicador, né? Então, a gente tem que criar quais os indicadores, e aí os indicadores da área de recursos humanos e os indicadores que se conectam com o negócio. Então, um dos primeiros projetos que a gente teve lá foi que era específico RH, foi reduzir turnover e reduzir passivo trabalhista, que uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Então, eu tinha isso como meta. Então, esses indicadores, eles eram apresentados, seguidos e perseguidos todos os dias. Mas, lembra que eu falei que existia uma dor maior, que era, por exemplo, a produtividade do canavial, por isso que tirou o CTT, blá, blá. Então, produtividade do canavial era um indicador que eu também acompanhava. Então, por exemplo, eu fazia treinamento e eu via o quanto que melhorava, por exemplo, no rendimento da máquina tal. Então, eu tinha o meu instrutor de treinamento, que dava treinamento lá, e o indicador dele era rendimento operacional de máquina, era produtividade de canavial, era custo de insumos, né, das máquinas, tudo mais. Então, eu não tinha só esses indicadores tradicionais de RH que ficavam comigo. Eu conectava os de RH e os do negócio. E a gente começou a criar alguns indicadores de mais longo prazo. Então, por exemplo, eu tinha um indicador que era... a gente fez, por exemplo, mapeamento de postos-chaves, de cargos-chaves. E aí, eu tinha como meta, em cada cargo-chave, eu tinha que ter 2 sucessores formados. Se eu tinha que ter sucessor formado, eu tinha que ter treinamento. Eu tinha que ter avaliação, eu tinha que ter acompanhamento, eu tinha que ter, talvez não, eu tinha um programa de retenção para aqueles que foram mapeados como sendo os sucessores. Então, não era o RH que falou que precisava de dar treinamento, de ter escola de líder, de ter programa de trainee, não. Vocês definiram para mim, isso foi definido junto com a diretoria, vocês definiram para mim que todo cargo-chave precisa ter 2 sucessores mapeados. De curto prazo, 2. E depois eu tinha que ter também de médio prazo e de longo prazo. Então, eu tinha que ter um processo de avaliação de desempenho muito bem feito, para eu identificar quem eram esses, e todos os programas depois derivados disso. Então, a gente construía tudo isso junto com a diretoria. Indicadores de RH, que a maioria dos RHs aqui que estão vendo a gente deve ter, que são esses clássicos. Hora extra, turnover, blá, blá, blá. Mas eu também tinha esses que estavam conectados com uma estratégia da empresa e com o negócio. Bacana. Ana, assim, nossa, tem muita coisa pra gente falar. Você falou de sucessão agora, que é outra coisa que está relacionada a RH, enfim, tem tema pra chuchu. Depois a gente vai marcar outro podcast. Assim, se você gostar da experiência, a gente marca para falar de outras coisas. Mas a gente tem um negócio, a gente falou de velharia também, né? As coisas antigas, né? Que tem até hoje, né? Enfim, a gente não consegue evoluir para assuntos mais estratégicos, mas obviamente que isso está muito relacionado à demanda que esse próprio gestor de RH acaba tendo, ou a cobrança que é muito frágil, né? Fraca, fácil, sei lá, esse cara tem que cuidar de folha de pagamento mesmo, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E aí a gente fala de tecnologia, né? Hoje eu estava lendo, antes de vir para cá, uma pesquisa da Oxford falando sobre essa questão do impacto de inteligência artificial, etc. Lá atrás já falaram que, eu não lembro qual a consultoria, falou, até 2030 isso vai gerar um impacto de 4,3 trilhões de dólares na economia, né? Inserção de IA, um monte de gente vai perder emprego. E agora ele está falando que, na verdade, a inteligência artificial vai ajudar as pessoas com menor capacitação a fazerem coisas de gente com capacitação alta, que a inteligência artificial vai ajudar isso. Essa é a pesquisa da Oxford, que eles estão olhando para esse prisma. Ele citou, por exemplo, a questão do Uber, só que isso vai impactar, obviamente, em menor remuneração, porque eu vou ter mais oferta de gente, né? Então ele falou, é possível, e já se faz isso nas empresas de tecnologia, contratam gente lá na China, na Índia, etc., para fazer trabalho aqui, assim como nós somos contratados aqui para fazer trabalho nos Estados Unidos, etc. E ele citou o Uber, e o Uber, por exemplo, eu não sei, obviamente eu não chequei isso não, mas a Oxford diz que o custo, o valor hora recebido pelo taxista reduziu em média 10%, por exemplo, no mundo todo, por causa da inserção do Uber. E o Uber trouxe oportunidade para pessoas que talvez não tivessem a qualificação, nem que é outra bobagem, aqui no Brasil precisa de licença. Acho que no mundo todo precisa de licença para ser taxista, mas enfim.
Como é que você olha, assim, primeiro essa questão do impacto da inteligência artificial, quanto isso, na sua experiência, ajudou as organizações e o quanto o RH está distante de adotar uma série de tecnologias. A gente falou de recrutamento e seleção com currículo, que ninguém usa mais, né? Ninguém nem sabe. Quem entra no RH hoje fala, o que é esse negócio de currículo físico? Nunca vi um negócio desse. O cara manda papel para mim, acho que nem lê. Né? O quanto o RH está adotando ou está distante disso, né, na sua experiência? Eu entendo que o RH ainda está um pouco distante. Eu vejo que o RH já enxergou, já vi, já está lá. Uhum. Mas o quanto que efetivamente eu estou me apropriando disso, acho que a gente está uns passinhos atrás. Posso estar sendo muito preciosa, assim, e não correta, mas é o que eu falei, eu converso com as pessoas que eu atendo, e eu faço muito benchmarking, adoro fazer benchmarking. Uhum. Por exemplo, quando eu comecei esse movimento lá atrás, né, na Santa Adélia, e aí a gente queria fazer bench com outras pessoas do setor, com outras empresas do setor, não tinha, Dimas, quem eu fazer bench. Falando de, por exemplo, de um painel de indicadores com uma inteligência por trás, que depois isso virou o People Analytics, né? Eu não conseguia achar alguém dentro do nosso setor para fazer isso. Eu tinha que ir, tive que ir, né, para uma empresa de um outro segmento, uma multinacional, tudo mais. Então, o Brasil, a gente sabe que a gente tem um déficit educacional gigantesco, né? Então, eu entendo que estamos ainda distantes. Acho que a gente deveria promover mais conversas, mais eventos, discussões, eu não sei como que a gente chama isso, e tentar inserir as pessoas e conversar com as pessoas e falar com as pessoas. Quando eu, né, aí já contando um pouco, quando eu abri o canal que eu tenho hoje no Instagram e tudo mais, um dos objetivos era esse, tipo, deixa eu falar para as pessoas. Hoje eu estou falando só aqui dentro do meu mundinho, o meu RH, que eu sou a gerente. Eu quero falar com mais RHs. Eu quero falar com mais gente. E tem tanta coisa gratuita hoje, né, gente? É tanta coisa gratuita. Tipo, aqui, né? Esse podcast... A pessoa entra e eu viajo muito, acho que vocês também, né? Viajam, então a gente está na estrada. De uns anos para cá, eu não faço trecho nenhum meu mais sem estar estudando alguma coisa. Ou eu estou ouvindo um livro, ou eu estou ouvindo um podcast, ou eu estou, sei lá, qualquer coisa estou ouvindo. E eu vejo os RHs ainda muito na toadinha. Mas aí, Dimas, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer. Como o RH, como os diretores, presidentes, não dão o devido valor para a área de recursos humanos, o que ele faz? Ele pega e fala, o que eu preciso ter dentro de pessoas dentro desse RH para o RH minimamente funcionar? 3 pessoas. Um para fazer recrutamento e seleção, um para fazer férias, 13º, sei lá o que não, fechou a folha, trabalho, pronto, acabou. 3. A gente sabe o quanto de coisa burocrática, operacional, que tem dentro de uma área de recursos humanos. E isso ainda tem. Sim. Podemos usar a tecnologia para nos ajudar? Essa é uma coisa que eu falo muito. Para e olha no seu processo o que não precisa de ser você para fazer. Só que aí a pessoa tem medo, porque se não for eu, daqui a pouco eles não precisam mais de mim. Então fica, né? Mas ok. A RH tem 3 pessoas no batidão de entregar tudo que precisa entregar do RH. Que horas que essa pessoa vai parar para pensar em coisas que não são do batidão, em olhar para a tecnologia, em ler? Ela precisa ter uma disciplina enorme de fazer isso fora do horário de trabalho. Sim. Aí, fora do horário de trabalho, muitos estudam, casa, família, filho, blá, 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 não consegue fazer. Então, eu acho que as empresas também precisam começar a olhar para suas áreas, e aí não é só o RH, é o financeiro, é a tecnologia, sei lá o quê. Uma vez por semana, você, gerente, vai falar do tema X com a sua equipe. Do tema tecnologia, do tema inovação, do tema sucessão, no caso do RH que a gente falou aqui. Isso foi uma coisa que nos lugares que eu passei, quando a gente implantou esse tipo de coisa, trabalho não é só o batidão operacional. Trabalhar também é você olhar para frente, olhar para fora, aprender. Então, a gente fazer a gente implantou
na Santarelli, no caso, a gente trouxe a filosofia do Kaizen. Né? Então, é a melhoria contínua. Então, obrigatoriamente, a gente tinha que estudar. A gente tinha que ter pautas de estudo. Falei, a diretoria, junto com o presidente, fez um cumbuca de um livro. Nossa, mas a diretoria parou para fazer isso? Parou. Então, eu não sei como que a gente sai, porque é uma engrenagem que está girando e que ela está girando e está rolando, mas precisa ser de um jeito diferente. De fato. Bacana, Ana. Ana, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Passou muito rápido, né? Foi muito bacana. Ana, o pessoal que quiser te acompanhar, ver todas essas dicas aqui, esses insights que você passou para nós também, às vezes com mais profundidade, porque você comentou que tem um canal também. Fala para o pessoal onde eles te encontram, suas redes sociais, conta um pouquinho do seu trabalho. Tá. Bom, para me achar é super fácil, porque é Ana do RH. Aí no Instagram? No Instagram, no YouTube, legal. No TikTok também tô lá. Legal. Então, todos os canais, Ana do RH. Só no LinkedIn que não. No LinkedIn é Ana Dulce Nunes. E aí no LinkedIn é um outro formato, né? Que a gente sabe como que é o canal. Mas se não, Ana do RH. Mais durão. Super fácil. Ana, muito obrigado por você ter Obrigada vindo, você ter aceito o nosso convite. Você foi muito contributivo aqui, enfim, com a gente que, enfim, acha que manja do assunto, sabe que você sabe muito, né, desse tema, né? E é óbvio que a gente está sempre aprendendo, você tem absoluta razão, né? Se você não se atualizar, não serve de nada, né? Tudo que você fez até hoje. E eu espero que você tenha gostado muito aqui de estar com a gente, de nos ouvir aqui, nos assistir. Espero que vocês tenham também gostado. Deixe lá seu like, seu comentário, sua crítica. E a gente, enfim, fica muito feliz de você nos acompanhar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Obrigada, gente. Um abraço, pessoal. Até mais. Até. Tchau, tchau.